Olá, você sabe que no Câmara Livre a gente conversa com os chamados atores sociais, as pessoas que fazem parte da vida da nossa comunidade. E a gente vive de forma coletiva, e cada um com seus desafios, as suas histórias peculiares, formam a história do lugar onde a gente vive. E como é bom revisar e passar pelos desafios. Então, no Câmara Livre de hoje, a gente vai conversar, eu chamo ele de Mano, mas é o Ricardo Augusto Avarez. Obrigado por aceitar o convite da gente de fazer esses recortes aqui. Opa, obrigado você, Nelson, de eu poder fazer parte desse grupo aí que participa da história de Bauru, é bauruense raiz e viveu, eu nasci, morei em Bauru. Mano, quando a gente percorre as memórias de infância, as memórias da vida da gente, né, é natural que a gente vai percorrendo aqueles caminhos mais emocionais do mundo para a gente se ver e olhar como a gente chegou até aqui. Mas quando eu falo de memória afetiva de infância, eu estou dizendo num período que é muito peculiar de cada um. O que eu quero dizer? Pode ser com 7, pode ser com 11, pode ser com 6 anos. Alguém, todo mundo tem, ou é um cheiro, um gosto, um lugar, às vezes é comida, às vezes é algo que o teu avô fez com você. Eu não quero entrar nisso, porque isso é só seu. Se você pegar de bate pronto agora, o que viria para você na memória afetiva da infância em alguma dessa fase? Uma fase muito boa, época de ginásio, né? Época de ginásio, de molecada, assim. Ernesto Monte já vem aí? Ernesto Monte já vem logo de cara, Ernesto Monte. Aí quando eu avanço um pouquinho mais, eu passei pelo Prevê, né? O Prevezinho aqui da Cucy também foi outra fase muito boa de amigos, de lembrança, né? De cidade. Eu andava Você brincou muito, na rua? Muito, andava muito na rua, pegava ônibus. Eu ia com o Roger Barude, que nós éramos vizinhos, já éramos amigos. A gente chegava aí a pé, ali da cabeceira do aeroporto, que a gente morava por ali, até o Noroeste, para ir treinar. Não tinha nem o viaduto Toledo, Frase de Toledo, não existia aquele viaduto. A gente passava ali, era pinguelinha de madeira para atravessar o rio. A gente ia a pé até lá, voltava de ônibus. Então, memórias que a Ana, o Vinícius e a Vitória podem não ter tido a beleza de experimentar por várias razões do tempo. O Vinícius ainda, que era molecão, ainda incentivava ele a pegar ônibus. Eu falei, vai de ônibus, não pede carona, não pede para a mãe levar, não pede para a mãe levar, não pede para me levar, pega um ônibus. Porque eu queria fazer questão que ele andasse de ônibus municipal, né, que era tão comum na época, né, e hoje todo mundo tem carro, né, cada pessoa tem um carro, difícil andar de ônibus. Que legal. Para percorrer a história empresarial da família sua que está ligado para cá, para as pessoas que não sabem, a palavra pedra está dentro desse universo o tempo todo. Agora, quem veio lá atrás, mexeu com o quê? Para a gente entender, por exemplo, o nome Gerval, já para as pessoas entenderem. Gerval é uma sigla. Exatamente. Gerval é a sigla que significa Gil, Eliseu, Ricardo, Venâncio, Alvarez. São 5 irmãos. São 4 irmãos. 4 irmãos, tem 3 irmãs também, perfeito, mas elas não atuavam empresarialmente. Então, essa sigla está em ordem até decrescente, do mais velho para o mais novo. A Gerval começou com pedreira em 1958. Começou com o meu avô, né? E meu pai e meus tios trabalharam desde esse tempo. A Gerval durou até 1981, né? Foi daí para frente que eu comecei a minha carreira profissional. Quando vem as etapas das gerações aí. Mas a Gerval, ela ainda vem do empreendedorismo, que eu digo assim, do meu avô, na época, que chegou aqui na década de 20, mais ou menos, 30, por aí. E ele tinha, o DNA dele, ele tinha esse negócio de empreender e crescer. Ele chegou aqui, primeira coisa, ele teve uma loja de secos e molhados, né?
funcionou por vários tempos aí, lá no centro antigo lá de Bauru, perto onde é o Poupa-Tempo, a igreja Nossa Senhora Aparecida lá, era naquela região. Depois disso, ele, em sociedade com o seu Minello, que era um químico também aqui da família conhecida aqui de Bauru, tradicional, montaram a fábrica de bebidas, Colassi. Tá. Olha essa ideia. Você está lá em 1920, 1930. Para as pessoas entenderem um pedacinho da história, você sai no mundo da Primeira Guerra, né? Parece os espanhóis aqui no Novo Mundo, né? Tô falando de entrar, imigração. Imagina o que é sair da tua terra e vir para um outro mundo. Abre secos e molhados. Aí no meio do caminho, olha a ideia de empreender. Fala, opa, peraí, vamos fazer Guaraná, mas peraí, é uma fábrica. Exatamente. Quando não tinha nem Coca-Cola no mundo. Aqui. A fábrica funcionou ali na Ezequiel Ramos, quadra 21, na Vila Cardia. E essa fábrica, ela foi bem conhecida, ela teve sucesso, né? Meu pai conta que eles funcionavam assim, cada irmão tinha um caminhão, eles enchiam o caminhão com engradado de bebida e cada um ia para uma direção até vender tudo. Ia dormindo, demorava uma semana para vender, só voltava com o caminhão vazio. Sistema de entrega. Vamos aí, sai assim, cada um com a carga. Cada um saía com uma carga, a hora que acabava tinha que voltar. Né? E isso daí durou muito tempo, né? Sim. Você está falando aqui em 1930, foi aqui em 1940, um serviço meio de mascate mesmo que a gente usava na época. Exatamente. Tinha irmão que ia mais para frente, começava a vender mais perto já de São Paulo, ia até Santos, eles iam até Santos para vender. Esse caminho, era caminho, né? Esse caminhãozão antigo. Chegava, vixe, tinha despedido da família, eles falavam, porque demorava para voltar. Você sabe por que daí foi para, vamos para o ramo de pedras. Essa é uma outra coisa em empreendedorismo genial para comentar, porque eu sempre comento assim, você tem que botar as coisas no tempo, né? Hoje fica fácil ou fica mais fácil de analisar, porque você está mexendo com secos e molhados. Aí você foi para bebidas, arrumou um outro cara que, vamos fazer Guaraná, fábrica, que já é um negócio para lá, 30, 40, fora da curva. Né? Aí você vira lá em 1950, por aí, 58, você fala, não, agora não, mexer com pedreira. Aí você saiu de A para Z mesmo. Isso aí foi o seguinte, nessa época, aí 1956, 7, havia a expectativa de um crescimento, de um boom no crescimento voltado para rodovias e ferrovias, muito grande a expectativa. Nessa época estava sendo criado os DERs, Departamentos de Estradas e Rodagem. E esses departamentos estavam vindo fortes, estavam vindo com tudo, por causa da expansão ferroviária e rodoviária. Tá. E esse assunto deixou eles, meu avô já estava, os filhos já estavam adultos quase já, né, em 58, aí mais ou menos, já tinham seus 30 anos aí. E foi quando aí foram atrás de oportunidade, encontraram oportunidade em Pederneiras, a pedreira... que já vamos ver esse ramo aí, porque é o que vai virar. Tiveram oportunidade de comprar, aí, por outro lado, também na época da Colassi já estava chegando as grandes indústrias, a Coca-Cola já estava começando a chegar no Brasil, já estava mandando bebida, estava ficando difícil o ramo de bebida. Tá. Né, que durou bem, foi bom tempo, mas chegou uma hora também estava difícil. E gostaram de pedreira. Em 1958, eles fundaram a Gerval, com a primeira pedreira. Em Pederneiras? Em Pederneiras, no bairro de Itatingui. Né? A pedreira já existia. A pedreira era de um austríaco radicado aqui em Pederneiras, que deixou uma obra lá para Pederneiras. Deixou o castelo lá. O castelo foi lá, exatamente. Então, o seu construtor do castelo era o dono da pedreira que vendeu para a nossa família. Tá. Aí ele
Pega esse momento do boom de estradas de rodagem, estrutura, o Estado brasileiro tentando entrar no interior. O Estado de São Paulo hoje a gente sabe, está cheio de artérias aqui, né? No nosso caso, no centro do Estado de São Paulo, e monta as pedreiras. A partir disso, eles dão certo, né? Começa a mexer. Agora, o que era mexer com pedreira na época? Eu vou lá, pego uma montanha de pedra, começo a arrebentar, porque é a base da matéria-prima para estradas e ferrovias, como se sabe. A pedreira, a primeira coisa, é a questão legal. Ok. Né? O minério, todo minério do Brasil, ele pertence à União. Então, ninguém pode minerar. Só a União que dá a concessão para quem se propõe. É um serviço de concessão. Mesmo sendo basalto? Mesmo. Principalmente, inclusive, basalto, areia e entre todos, desde petróleo. Eu achei que tinha os minérios mais aí de mercado, de outro tipo de pedras preciosas, e, enfim, outros aqui do meio que eram mais um outro tipo de liberação, concessão, autorização. Não, mas não é. Desde 1938, 40, sei lá, quando criou a lei Getúlio Vargas, que criou essa lei que todo subsolo é da União. Ok. Então, para explorar minério, a gente tem que ter, primeira coisa, tem que ter a concessão da União. Tá. Né? Preferencialmente ter a propriedade também, né? Para ficar mais fácil. Claro. E a partir daí também vem depois a questão ambiental. Sim, né? sim. Essa questão mineral, apenas a concessão. Não quer dizer que a regra é essa. Aí você tem que seguir a regra do meio ambiente, a regra do município, certidão de uso de solo do município e tal. Tem todas essas questões aí. E aí, a partir disso, né, a pedreira ela tem que funcionar que nem um relógio. Ela não adianta nem adiantar. Você se atropela. Ela tem o tempo dela. Ela tem o tempo certo. Ela produz como uma indústria, né? Ela tem aquela capacidade de produção e não pode faltar matéria-prima na linha de produção. Né? E para isso, o que acontece? Para a pedreira, né? Aí que entra, né? O que a gente gosta de fazer na pedreira. É trazer a pedra para o britador. Sim. Né? Onde você está lá no campo, você tem que fazer a descoberta da rocha, encontrar a rocha. E aí sim fazer sempre junto com um engenheiro de minas ou um geólogo que tem conhecimento técnico para orientar, né, o caminho para você encontrar a rocha. Você fala que encontrar a rocha é com o tipo de pedra. Não, é o preparo, É o preparo. Encontrar, eu estou dizendo assim, é o preparo. Você tem que ir preparando, porque ela tem que estar limpa, não pode ter terra, não pode ter grama. Ela tem que estar limpinha para quê? Para você ir lá com uma perfuratriz, que faz as furações assim, verticais, em pé, na média de 15 metros. Né? São 2 fileiras. Aí vem uma empresa contratada, hoje é assim, já foi diferente. Antes a gente tinha paiol dentro da pedreira, a gente guardava dinamite, né? Tinham 3 paióis diferentes. Hoje não, hoje a gente contrata a empresa, a dinamite também evoluiu, ela já vem em forma líquida, vem em caminhão-tanque. Meia gel, né, líquida assim, mas meia gelatinosa. Aquela ideia romântica que a gente vê nos filmes de faroeste lá, com coisa, aquilo tem a ver com a dinamite? Não, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Até uns 2 anos atrás era assim, o pavio, né, eu vi muito isso. Eu cheguei a fazer curso, cheguei a ter carta de cabo de fogo uma época, para acompanhar, aprender também e poder formalmente estar dentro das especificações, né? Hoje o que é injetado lá na pedra lá é líquido? É um gel, mas você tem que descer a gente põe um pedaço de dinamite densa para descer a gente chama espoleta. A espoleta ela tem que descer lá embaixo. Tem um peso maior, tem um peso, porque aí ela tem um fio que fica aqui em cima no chão. Fica a ponta. A espoleta está lá embaixo e a ponta dela está aqui em cima.
Aí tem que fazer isso em todos os furos. Você desce a espoleta e deixa a ponta para cima. Desce a espoleta e fica o fiozinho com a ponta para cima. Espoleta era o nome da espingardinha que eu brincava na infância lá, que eu falava espingardinha de espoleta de pressão. Aí depois você vem com um outro acessório e conecta um com o outro. Tá. Aí tem várias metodologias, Sim. cada cabo de fogo tem uma preferência, tem um tipo, porque esse furo também ele tem que ser feito com técnica. Ele tem um grau certo, ele tem uma distância certa, ele tem que dar um espaçamento, é tudo tem uma engenharia ali da é, história. é. Aí você conecta todos e aí entra o pavio. Aí você tem que ligar um pavio e sair correndo. Isso daí não. Tem os métodos elétricos. Lógico. Mas não precisa, no nosso caso não precisa. A gente cerca o local, não tem lançamento, nada. A rocha é bem longe, assim. A nossa área de praça é bem grande. Tá. Então fica tudo por ali. A compra de dinamite, ela é uma compra também controlada por regras? Controladíssima. Senão qualquer um pode ir na loja e comprar. Não só a dinamite. compra, mas a compra e o uso, e o gasto. Perfeito. A gente tem que fazer um controle milimétrico de quanto compra, quanto gasta. Questão de segurança. Como nós estamos em processo de encerrar nosso paiol, já não usa mais. Tá. Então, por um lado, facilita um pouco esse controle, passa a ser feito pela empresa que presta o serviço. Tá. O controle continua tendo, mas Sim. a gente paga para a empresa que vem, faz, para que não sobre nada. Se sobrar, ela já tem autorização de ir embora, de levar de volta. E você ficar de olho no seu negócio lá com o parceiro também, o fornecedor, porque, a cadeia tem que funcionar bonitinho, exatamente. Você não tem problema, né? E aí, depois que detona, aí sim a gente vai com as grandes escavadeiras e os grandes caminhões e começa a transportar para o britador. Aí chegou para o britador, em tese, daí para frente é só quebrar pedra mesmo. Quando a gente fala de quebrar pedra, a nossa característica aqui, a gente tem aqui a partir de Pederneiras, que é a origem geográfica de vocês, e histórica, né? Também da construção da família Alvarez aqui inteira. Você está falando de basalto e calcário, são coisas diferentes? São diferentes. Aqui na nossa região só tem basalto. Tá. Para pedreira só tem basalto. Entendi. A colaci sai da bebida, vai para os secos e molhados da pedreira, os austríacos. O mundo das oportunidades, a família enxerga a questão da expansão de estradas e rodagens, né? Opa, vai para outro segmento, migra. Começa a se estabelecer e adquire várias pedreiras aqui na região. Exatamente. Isso que a Gerval fez. O negócio ganha nesse musculatura período, aqui. E nós, na fase pós-Gerval, né, nós repetimos muito esse caminho que a Gerval fez. Esse modelo. Né, de ter mais pedreiras. Né? Hoje nós temos 3 pedreiras, de ter concreteiras suas para consumir pedra na região. Nós tivemos as concreteiras em Pederneiras, Barra Bonita, Botucatu e Ibitinga. Tivemos 4. Essas daí foram vendidas. Fizemos também a usina de asfalto com a fundação da Fortepave. Sim. Né? A Fortepave se tornou uma empreiteira. Sim. Né? Ela participa de obras públicas, né? E fazemos algum trabalho privado também, mas ela é mais voltada para a obra pública, de obra de pavimentação, drenagem, galerias, guia e sarjeta. Quer dizer, você tem um modelo de negócio aqui, como empresário, tá a pedreira na base da matriz, aí você tem uma série de subsidiárias ou de ramificações de negócios que vão formando esse conjunto inteiro da atuação de vocês. Exatamente. Tá. E nós temos agora também, que a Gerval não teve na época, e nós temos hoje, o mineral areia. Então nós temos hoje, a gente trabalha com agregado de areia também. Areia que é outro que a gente mineral. chama de draga e tirar a beira A do draga, rio, isso. Tietê. A draga, a gente tem essas concessões minerais. Tá. Né? A gente tem diversas concessões no Rio Tietê.
de modo que a gente faz a extração de areia. A extração e o comércio de areia. Agora, quando a gente falou da Gerval aqui, depois da Qualicis, você pega a Concreval, que vem desse período da expansão dos negócios. Isso. E a Gerval vai até 81? Isso. 1981? 1981. Entendi. Aqui é a que estava no Otávio Razi, para as pessoas que são aqui da cidade. Exatamente. Pra É entender. todo Otávio Razi, onde tem agora é o condomínio Terra Nova também. Era o Razi, era vizinho do Razi. Sim. O local exato da usina é onde é o condomínio Terra Nova, da Rodobens. É um condomínio. Tá. Quando aqui tem essa nova fase das questões de negócio normais, aí que entra você e o teu irmão Eliseu com o Ricardo, com o pai. Exatamente. Com a explosão, vamos dizer assim, né, da Gerval, a Gerval encerrou, finalizou e foi um para cada lado, um irmão para cada lado. O que meu pai ficou, né, ficou com a pedreira de Pederneiras e a pedreira de Rio Claro, eram duas pedreiras que estavam desativadas. E ficou com uma sala no edifício comercial Clemente Farias, na Rio Branco 719. Foi aí que eu comecei minha carreira profissional de trabalho, andando pelas... Aqui o Eliseu tinha 15, você tinha 13. Eu tinha 13. Um aprendizado. Na verdade, assim, meu irmão começou. Eu ainda não comecei com 13. Tá. Mas a configuração da nossa empresa hoje começou nesse momento, em 1981. Entendi. Tá? Aí meu pai saiu com duas pedreiras que não funcionavam, que estavam abandonadas, mas era o que tinha. Tá. Né? E ficou com a sala aqui na Rio Branco. E ali funcionou o escritorinho. Um escritorinho ali 3x4. Era ele e meu irmão. Eles iam ainda para Rio Claro para ver lá se trabalhava lá, se trabalhava aqui. As duas estavam ruins para trabalhar. Então eles perderam um tempo lá em Rio Claro. Tá. Começa do zero mesmo. Aqui que nasce a jornada da Pedreira Fortaleza, então? Exatamente. Aí que nasce. Em 1981, aí o nome fica Nova Fortaleza. Nova Fortaleza. Tá. Que é como a gente conhece hoje o nome principal. É o nome principal. Eu sei que a gente vai mexer com emoções, mas a sua mãe, ela estava em Pederneiras, né? Trabalhando lá, e ela era operadora de telefonia, para entender como é que surge a união que trouxe eles até aqui, ué. Exatamente, aí já dá para você pensar um pouquinho, você já dá para comunicação, preciso falar com o mundo. Exatamente. O mundo ao redor. Nessa época, né, você precisava de um auxílio para fazer a ligação. Né? Você não tinha ligação direta, você ligava para uma central. Você tinha que ligar para a operadora. Central. Cadê o seu Ricardo, né? A dona Adilei. Ô, dona Adilei, aqui é o seu Ricardo. E papo vai, papo vem. Começaram, se conheceram, ficaram amigos e namorados e casaram. Você é o mais novo? Eu sou do meio. Você é o do meio? Você, o Eliseu e a Cíntia. Que a gente chama de neto. Neto e a Cíntia. E a Cíntia. Tá. A Nova Fortaleza acabou escolhendo ali, começou do zero Rio Claro e Bauru, e aí falou, opa, peraí, Bauru acabou deslanchando de novo aqui. Pederneiras. Pederneiras, desculpa, fala Bauru porque é Pederneiras. É o que eu falo, assim, a nossa carreira profissional foi toda desenvolvida em Pederneiras. Tá. Bauru era Bauru. Minha vida era aqui, meus amigos eram aqui, porque aqui que eu ia na escola, aqui que eu ia no BTC, ia no Luso, fazia natação, fiz de tudo aqui, fazia de tudo aqui em Bauru. Sim. Em Pederneiras a gente ia a trabalho. Então a gente ficava focado dentro da pedreira, as coisas acontecem ali, no máximo eu saía, ia comprar uma peça de caminhão, ia num borracheiro, né, alguma coisa assim. E o que eu acho que foi bom para mim, nessa época, quando eu comecei ir para pedreira em 83, 84, comecei a ir mais com meu pai ainda. Sim, um aprendizado. Ia no escritório lá na Clemente Farias, ali no edifício Clemente Farias, na Rio Branco. Ia com meu pai nos cafezinhos ali da 1º de agosto, na Batista, frequentava o cafezinho do seu Raduan, a gente já ia lá, eu já ia com meu pai em 85, 86. 86 eu fiz um intercâmbio e voltei. Aí quando eu voltei, comecei a trabalhar mais forte. Tá. Comecei a me dedicar.
E o que eu acho que foi bom, né, para mim, que a gente estava conversando, né? Eu entrei no departamento de compras da empresa. Tá. E ali, meu pai precisava de ajuda de compras, né? A gente tinha compra muito séria para fazer, compra cara. Você precisava comprar, às vezes, um pneu de uma pá carregadeira que fica lá na rocha. O pneu novo era preço de um carro. E hoje é assim também. Um pneu novo vai custar de 70 mil, 80 mil, se bobear. São equipamentos grandes, robustos. Então, meu pai precisava de alguém ali para ficar disso. procurando, comprar usado, né? Lógico, ele não comprava novo, só ficava procurando, tinha que ir atrás de pneu usado para comprar pneu usado. E no departamento de compras eu fui conhecendo pneu de máquina, depois fui conhecer peça de britador, peça de peneiras vibratórias, peça de caminhão. E meu irmão já conhecia mais do que eu ainda. Meu irmão parou até, depois do colegial, parou e ficou mais dedicado ao trabalho. Entendi. Não estudou, mas estudava. Catálogo de britador, ele sabia decor e salteado. Dentro da faculdade, mas é aqui fora o estudo. Catálogo de equipamento, ele sabe o caminhão, o modelo de caminhão, mano, que câmbio que usa, que motor que tem. Porque isso você está comentando, quando você entende a lógica do negócio, né? Aí você fica se perguntando aqui, olha como você tem que evoluir do ponto de vista de conteúdo, porque uma coisa já bastante específica é conhecer as sistemáticas da pedreira, as formas de exploração, dos custos para isso, operacional, e a outra é o negócio paralelo aqui, igualmente importante, de infraestrutura, logística, custo, meio... Exatamente. É um outro aprendizado. Exatamente. É bem vasto, você acaba realmente conhecendo. E eu achei que foi bom para mim mesmo, o departamento de compras, porque eu acabei passando por vários, eu tinha que ir lá conhecer, eu tinha que ir lá ver o que a pessoa estava pedindo, para que era, porque eu também estava conhecendo, né? Eu estava aprendendo. Né? E foi muito bom, eu ficava na pedreira, eu cronometrava o caminhão. Quando eu chegava, que tinha que voltar com tantos minutos para não faltar pedra no britador. Aí faltava, né? Acabava faltando. Acabava faltando. Aí eu tinha que ir lá ver o que aconteceu, o caminhão estava com problema, ou se foi bobeada do motorista. Não pode parar, o equipamento ligado, rodando, não pode ficar vazio. Né? Então, essa noção, né? Esse aprendizado aí foi muito importante, deu essa noção que eu tenho até hoje. Né, do que é uma indústria, do que é uma produção, da importância que é um insumo, as fases da linha de montagem do processo. Agora, você acabou fazendo economia, falando entre duas etapas, um pouco por causa disso também. Você podia desligar o olho daqui, né? Ia para a escola, depois teve que se virar com o negócio, depois voltar um tempo para concluir a economia. Exatamente. Aí, aí chegou uma época que eu senti um pouco de falta de estudo, né, e quis voltar. Mas eu voltei depois de 10 anos, tive que fazer uma prova de redação, não podia zerar, eu tinha que prestar fazer o básico aí, vamos lá. Fiz ainda um cursinho ainda para garantir e passei, mas aí é diferente, porque quando você passa, quando você quer estudar, né, aí é diferente. Aí eu já era bom aluno, já chegava na hora, já pegava matéria, aí aprendi. Entendi. Na outra você tinha que se virar, ficar com o olho na pedra, gostar de nadar. Chegava, ia com roupa direto da pedreira, já ia para a escola, esquecia caderno. A Nova Fortaleza, aí ela se desenvolve, a Forte Pava entra em 1995 aqui, como a gente conhece hoje. Não como a gente conhece hoje. Eu digo da origem, que começa o nome. Tipo assim, o CNPJ é o mesmo, de 95. Legal. Só que era outro formato, a gente tinha sócios e a nossa produção não era usina a quente, era uma usina a frio. Que é uma coisa bem simplória, bem rudimentar e que nós acabamos não encontrando muito espaço no mercado para trabalhar. Então, a Forte Pava ficou um bom tempo meia parada, fraca, sem andar. Aqui já existia a Forte Mix? Já existia. A Forte Mix nós fundamos ela em 92,
né, com o intuito de criar um cliente de pedra. Tá. Né? A concorrência também era mais brava, de tanto de pedra quanto de concreto também. Né? Então, nós montamos a Fortimix com o intuito de construir um cliente para nós mesmos. Mano, em 2000, mais ou menos, que vocês compram dos sócios, aí a Fortipave acaba tendo um caminho só de vocês de novo? Exatamente. Aí, a partir de 2000, a Fortipave fica sendo só nossa. E aí nós começamos a ficar mais arrojados assim, para investir, ficamos com mais vontade e começamos a investir em usina a quente. Né? Tá. Quando que a Fortipave ganha? Por causa do DNA lá de trás, né? Você está com, aí entra areia, a pedra está aqui como matéria principal de novo, que usa para tudo, mas vai para a usina de asfalto, você tem um outro ramificação da empresa aqui e começa a entrar aí em grandes licitações, as cidades, em estradas. Já é nesse miolo aqui que vocês começam a desenvolver esses negócios, digo complementares, né? Digo paralelos. Exatamente. E a Fortipave, conforme ela se torna uma empreiteira maior do que ela era, né, ela provoca uma demanda forte para as pedreiras. Sim. Tanto que a gente adquiriu uma outra pedreira, em Botucatu. Lá a gente também já montou uma base da Fortipave, de usina as quente, CBUQ. Sim. Né? Então a gente atua forte em Botucatu e em Pederneiras, ali num raio de 100 quilômetros, mais ou menos. A Fortipave evoluiu para isso. Hoje a Fortipave é isso daí, ela tem basicamente 2 usinas, dentro de 2 pedreiras que atendem prioritariamente ela. Né? Então, a pedreira ajuda a dar um suporte de produção para a usina da Fortipave. Quando você fala do ramo de areia aqui como um mineral também complementar, ele utilizado também para essas questões relacionadas a, por exemplo, asfalto ou não? Já é outro tipo de fornecimento, é construção civil? Ela... Só para entender o destino aí. É o mesmo setor, vamos dizer, é construção Tá. civil, mas pega o segmento mais de concreto. Tá. A Fortipave acaba pegando a areia, né? A areia ela não é insumo, não é matéria-prima do asfalto. Ok. Não usa em obra, né? Muito pouco areia em obra de pavimentação. Sim. A areia ela é mais focada aí para depósitos, né? Para o pequeno consumidor, para o varejista e para concreto. Né? Então, a areia e a pedra no concreto é um arroz e feijão ali, mais ou menos. Você pegar a história da família e ver aqui os aprendizados do tempo, de conviver, os períodos que os seus tios todos, enfim, lá de trás, olhando para o espelho da Gerval em si, relação sempre, nós estamos falando aqui, ó, anos 60, com todas as dificuldades, o Brasil aprendendo a mexer com o mercado mundial, tentando se posicionar como país, aí hiperinflação, anos 70, 80, ver como os negócios são, né, tempestades Exatamente. E rodar no meio. Aí vocês pegam uma fase aqui, você falou 95 para lembrar no meio, lembrar que o plano real, quando a gente aprendeu o beabá, que é formado em economia, de estabilidade econômica, parecia um novo horizonte, né? Exatamente. Opa, estabilidade econômica. Agora, o dinheiro que sai de manhã tem um referencial à tarde, não é aquela loucura. Exatamente. Nós passamos por tudo isso, vivemos isso daí, graças a Deus superamos. E hoje estamos aí. Eu falo assim com o meu irmão, né? Nosso trabalho é sempre problema, vai. Sim. E a gente tem esse negócio que meu avô tinha, eu vejo pela história, a semelhança, né? Sim, fala que aprendizado você constatou traz dos seus aqui, avós. né? A gente fez o que o meu avô, eu vejo ele como um baita empreendedor. Sim. Empreendedor e que gosta de crescer. Né? E eu Sim. vejo que eu e meu irmão somos assim também. A gente gosta de empreender e gosta de crescer. Então... O que significa para você dar o passo do tamanho da perna nessa história toda? Porque a gente está falando disso o tempo todo.
Então, a gente tem muito cuidado com isso, né? A gente sabe que esse ímpeto, né, de crescer a qualquer custo não é bom, né? Nós já vivemos outras histórias, cansamos de ver exemplos. Meu pai sempre deu muitos exemplos aí pra gente de empresas, negócios que vão à falência, né, por alguma atitude visivelmente errada, né? Então, embora a gente tenha bastante já empresas, atividades, mas elas foram todas construídas com muita solidez. A gente já comprou uma pedreira... História de dar o passo, marca a perna aqui. Foi 5 anos, você abriu a concreteira. Depois de mais 5 anos somente que a gente foi abrir a Forte Pave. Demorou, mas não sei quantos anos para a gente comprar a usina de asfalto, que era um investimento enorme para a coisa. Sim. Aí até comprar outra pedreira em Botucatu. Vou ganhar musculatura aqui primeiro, consolidar. Pedra, tendo pedra é mais fácil para você estabelecer uma empreiteira. Né? Então isso foi vindo de 81 até hoje. São 46 anos aí mais ou menos. Pô, né? Um século aí de história, então, legal. A gente tem muito esse cuidado e é bom que eu e meu irmão a gente trabalha junto e tem época que um está mais arrojado, o outro está mais moderado, né? Entendi. Então, a gente sempre um segura o outro. Entendi. Tá? Às vezes a gente se empolga, às vezes eu estou às vezes numa fase mais arrojada, quero isso, o Neto fala, não, calma, pera, você já pagou não sei o quê? Você já terminou não sei o quê? Né? Então, essa convivência, né, ajuda bastante, né? Então, a gente tendo essa conversa é sempre bom. Esse time do negócio, para quem não mexe com empresário, que você fala de consolidar, enxergar o tamanho, uma coisa é eu ser arrojado e empreendedor, a outra é eu saber quanto de fôlego eu aguento para fazer com que a minha empolgação me dê retorno. É um negócio que as pessoas não vão entender só com o nosso bate-papo, mas para entender o seguinte, você tem uma coisa pedreira, aí eu vou pegar uma pedreira bruta, que a gente falou da logística. A outra, os maquinários desses negócios complementares, eles exigem investimentos de porte. Quem não tem aí tem noção, caminhão, logística, transporte é outro peso estrutural, primeiro para investir, depois de manutenção, fazer o negócio andar. É um negócio que se não for bem equilibrado, não ira, quebra no meio do caminho. Quebra mesmo, porque tem que ter um dono, esse tipo de atividade tem que ter um dono que entende um pouco de tudo, que vai a fundo de tudo, que não pode ter preguiça. Perdi muito as horas de almoço, pegava a marmita, ficava na pedreira, comia dentro da caminhonete para não perder tempo. Sim. Porque é problema que aparece, aí vem um cliente, tá? Aí você tem que fazer uma entrega, ou você tem um britador, tem que fazer a manutenção do britador. Aí a máquina lá não sei aonde quebrou. Um layout do caminho ali das pedras, né? Para até ela sair lá na ponta do tamanho que você quer. Né? Tem que ser estudado. Por isso que eu falo, a gente precisa do engenheiro de Minas para ajudar a gente lá na condução da rocha, entender de dinamite, entender de furação. Tem que ter o técnico aqui do fabricante de britador para ajudar a gente a trabalhar com a abertura ideal, trabalhar com a malha ideal de saída de pedra. E depois vem toda essa complexidade administrativa. Você tem que entender um pouco de contabilidade, você tem que conhecer de fiscal, de financeiro. Centro de custos. DP, centro de custo, código mineral, porque quem trabalha com pedreiro tem que conhecer o código mineral. Sim. O código mineral tem outras regras, você tem que saber também. Né? Não adianta você... Não existe essa, eu não sabia. Né? Você entrou, você tem que saber. Né? Legal. Tem uma coisa interessante aqui. Quando você sai lá do nome das bebidas Colacy, ó, guarda aí, ó, C-O-L-A-C-Y. Eu vou procurar lá no Correio do Noroeste, já falei para ele dos anos 40, 30, 40, para poder pegar esses registros da história da nossa cidade.
Vocês têm na área de pedreira hoje uma questão que, imagino que familiarmente deve ter um baita significado. Vocês compraram a pedreira Colassi da origem, recompraram ela, voltaram para as origens lá. Exatamente. Essa pedreira Colassi, num determinado momento, ela foi para leilão. Tá. Ela teve umas questões tributárias lá, foi para leilão e a Votorantim adquiriu a pedreira Grande Colassi. Votorantim. E adquiriu essa e mais uma outra pedreira que era já do espólio de um dos meus tios, da explosão da Gerval, né, que a gente falei aqui no começo, saiu caco para todo lado. Sim. Né, e aí, com isso, né, a Votorantim ficou trabalhando lá um período, tinha o nome comercial lá da pedreira, e com o passar do tempo nós percebemos que a Votorantim parecia que não estava muito contente, muito satisfeita ali com as pedreiras, né, a pedreira talvez era um negócio pequeno para o porte deles que eles estão acostumados. Sim. Né, então acaba tendo uma estrutura administrativa muito inchada, né, para um negócio pequeno. Tá. Foi aí que a gente, de uma forma arrojada, né, fomos arrojados, fomos atrás para comprar, fomos fazer proposta, perguntamos, a gente tinha acesso, a gente conhecia pessoas lá de dentro, de nossa confiança, que nos conheciam também, que nos abriu a porta, pôs em contato, pusemos advogados juntos e graças a Deus correu tudo bem e compramos. Meu tio Hino, que vai participar aqui com você também, né? Aí eu e ele fizemos um acordo, ele acabou ficando com uma e eu com outra. Ele ficou lá em Jaú e eu fiquei aqui em Pederneiras com a Colassi. Deu tempo de jogar bola nesse tempo todo da correria, mano? O Mano joga muito bem de futebol, tá? Nada, tal, tinha esportista, gosta. Você consegue cuidar um pouco mais de você agora nessa fase ou ainda tá... Não, nesse período eu joguei muita bola, né? Na infância, na juventude eu jogava tênis. Aí depois fiquei jogando bola. Né? Depois eu casei, né? Em 2002 eu casei. Né? Aí, em 2002 eu casei e passei também a ter outra vida, né? Quando a gente casa, as coisas mudam, né? Claro. Mudei para melhor, né? E minha mulher me ajuda muito, me ajudou tanto na vida profissional como na vida pessoal. É a Vanessa, né? Então, devo muito a ela também, do que eu sou hoje. Ela me ajudou muito. Mano, o que você... Como é gostoso olhar para o tempo. O que você vê quando você olha no olho da Ana, do Vinícius e da Vitória, seus 3 filhos, pensando no que você aprendeu do seu Ricardo e da dona Adilei? Eu fico contente. Eu fico feliz por eles. Eu me sinto realizado por eles. Eles, graças a Deus, são 3 meninos aí, pessoas maravilhosas, nunca tive problema nenhum com eles. E eu vejo que eu procurei replicar para eles tudo que meu pai replicou para mim. Né? Que meu pai nunca ficou bravo comigo. Nunca deu uma broncona lá. Catiripapo que a gente falava, né? Ele ficava chateado. Ele ficava, se eu aprontasse algum, ele ficava chateado, mas ele nunca sempre me deu apoio. Você que sentia já sabendo, eu sentia. Eu falava, nossa, meu pai tá bravo. Meu pai tá bravo não, porque ele não ficava. Alguma coisa que eu fiz que ele não gostou. E eu andava muito com meu pai. Meu pai andava muito junto. Eu pegava ele para dirigir também. Mesmo depois que eu casei, eu ainda saía de casa, passava na casa dele, pegava, a gente ia junto para o escritório, ia junto para as pedreiras, para o Náutico, ele trabalhou bastante lá para o BTC, para o Náutico, a gente sempre ia junto dele, mas eu andava com ele desde criança mesmo. Então, eu acho que eu procurei fazer isso assim também. Eu sou bonzinho, mas graças a Deus meus filhos não deram tanto trabalho.
né? A Ana, que conviveu mais com a mãe, Sim. também foi muito bem criada também, é moça maravilhosa e estou muito realizado por eles. O seu Eliseu foi um desbravador, seu avô. Foi. Foi um desbravador. Foi, Se você foi um olhar essa desbravador. história que a gente Foi. resumiu no tempo aqui, Foi sim, Nelson, ó, eu admiro a história do meu avô. Ele fez coisas, nessa época, né, a gente quando contextualiza, procura, né, contextualizar, Sim. entrar, mergulhar no que era aquela época, o que eles Sim. fizeram. Eu tenho muito orgulho aí do meu avô. Eu sinto essa hereditariedade que eu tenho com ele, que é de empreender e crescer e fazer, produzir. Eu gosto de produção, eu gosto de produzir pedra, eu gosto de produzir massa asfáltica, eu gosto de produzir areia, eu gosto de ver a estrada feita. E eu acho que isso eu puxei do meu avô. E essa semelhança que tem esse crescimento nosso aqui de 81 para cá, com o que teve a Gerval de 58 a 81, espelha muito isso daí. sim, sim. Começar pela pedra e depois os negócios complementares tão importantes, a questão de usina de asfalto. Aí esse modelo se repete, se mantém estruturalmente hoje. Exatamente. Muito interessante, muito legal. O que significa a Rio Branco 719 que você citou para ele? Se você passar em frente ao edifício e parar para pensar e olhar para o tempo de trás, você vai acabar se emocionando, não tem jeito. Olhar para aquela portinha lá, 3x4. Não tem jeito, né? De olhar aquele cantinho pequenininho ali, que você ó, tem que se apertar lá dentro. Vou tentar falar sem me emocionar. Mas eu chorei pelo meu pai 2 vezes. Uma no dia da morte, Sim. no dia seguinte ali, mais um pouco. Os primeiros dias ainda, quando eu ia a algum lugar. Depois disso, o tempo passou. Aí agora, mais ou menos em 2023, e eu nunca mais tinha ido. Aqui no edifício? Nunca mais tinha ido lá. Passo em frente, Sim, vou lá então, no pô, mas não vou entrar nessa salinha aí, Já foi senão- banco, eu ia ali no banco ainda. O edifício Clemente Farias, aqui pertinho da gente. A minha conta corrente é abrir lá. Minha conta corrente que eu tenho até hoje nunca saiu de lá. Já mudou banco, foi Unibanco, foi outro banco português, agora Itaú Unibanco, mas minha agência nunca saiu de lá. Mas eu chorei 2 vezes pelo meu pai. Uma no dia da morte, e nos dias seguintes ali, e o outro dia que eu fui lá. Entrou lá dentro de novo. Em 2022 ou 23, mais ou menos, a sala estava usando o Carlô. Estava com o Carlô, nosso amigo do meu pai, meu chapa. Né? E aí o Carlô já não ia mais usar, não estava mais usando, devolveu. E eu fiquei de lá pegar algum envelope, alguma coisa que precisava. Mas não imaginei que eu ia sentir o que eu senti. Porque nós saímos de lá em 92, 93. E era uma salinha, depois aumentou para uma outra, abriu uma outra portinha, aí ficava meu pai, o contador, eu e meu irmão. Era só nós ali. Aí depois aumentou um pouco, pusemos uma telefonista, mesma coisa, meu pai, pusemos uma divisória ali para fazer de conta que tem 2 salas. Sim. E aí, quando eu fui lá em 23 pegar a chave lá do coisa, eu entrei na sala. Aí eu desabei chorando. Desabou, tá certo. Desabou. Fiquei uma meia hora lá, chorando do jeito que, sem conseguir segurar. Fiquei uma meia hora lá, fechei a porta até passar. Foi muito emocionante. Foi as 2 vezes aí que eu chorei pelo meu pai. A gente estava montando aqui para contar a história, uma história tão rica como essa, a gente fala sempre que é um recorte, porque você imagina a quantidade de informações que vão aparecendo na mão. E o Mano comentou, e você me permite, eu vou mencionar aqui,
do mirim que com 80 anos está lá na empresa, que começou lá, gurizinho que está lá. Exatamente. Você lembrou da memória dele essa aqui na hora. Essa pessoa é o Toninho Ferassoli, tá? Ele até hoje trabalha com a gente. Em 1958, ele era mirim na fábrica de bebida Colaci. Ele tinha letra bonita na época e ele que tirava a nota fiscal, fazia os pedidos, né? E quando a família comprou, meu avô com os filhos comprou a primeira pedreira, né, que constituíram a Gerval e comprou a primeira pedreira, que é a pedreira Colaci, no bairro de Itatingui, que nós falamos dela agora. Sim. É ele que levou meu avô. Os irmãos foram, cada um pegou o carro, largaram meu avô para trás, ele pegou o meu avô e foram lá fazer a visita na pedreira antes de comprar. Fala, é aqui o trem. É aqui, é isso. e esse homem, né, o Toninho Ferassoli, está conosco até hoje. Trabalhou não continuamente. Ele esteve ao longo do tempo, trabalhou para outras pedreiras, né, outras empresas. Mas 80% do registro dele aí está lá. Então, ele tem ainda memória, ele conheceu meu avô, né? Então, tem uma história bacana com meu avô também. Ricardo Augusto Alvarez, muito obrigado, né? Parabéns pela trajetória, ter contado com a gente aqui para a gente fazer esse registro de história. Isso é um recorte necessário e importante, a gente comenta sobre isso, né? Que a gente acaba se conhecendo na vida, cada um com as suas missões, e precisa ter o registro de onde a gente veio, por onde a gente passou e como é que a gente está até aqui. Exatamente. Nelson, parabéns por esse trabalho e eu fico orgulhoso de fazer parte aí, sendo um dessas colaboradoras. Obrigado você, mano. Obrigado você por ter vindo contar pra gente essa história. Muito obrigado. Câmara Livre é isso, é conversar sobre histórias de vida, como a gente falou no início. Desculpa eu fazer um trocadilho quase necessário aqui, óbvio, porque a gente não sabe as pedras que a gente encontrou pelo caminho. Normalmente a gente leva umas bordoadas, né? E não tem ideia de cada um dos passos. E ao contar essas histórias, a gente acaba fortalecendo a vida da nossa comunidade com cada um dos seus personagens. Por isso, até o nosso próximo encontro.